No dia 15 de junho, os alunos do curso de Direito da Rede Docton participaram de uma aula especial sobre direito indígena. A aula faz parte do projeto integrador dos primeiros períodos que neste semestre teve como tema Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, identificando as diferenças. Essa questão indígena ela é muito importante para todos nós, não só para os alunos de direito. Todos nós temos que aprender muito, temos que escutar muito, temos que refletir muito sobre isso. É algo que realmente nós temos uma dívida imensa como sociedade, né? Como um Brasil que quer ser melhor, ele tem uma dívida, e essa dívida ela passa por a gente, a todo momento, poder refletir sobre todos os aspectos, né? E como é que a gente pode considerar o direito indígena, né, à luz da Constituição, à luz do país que queremos. E eu acho que o ponto é exatamente esse. A Constituição Federal tem dois artigos, né, 231 e o 232, que vai tratar da questão indígena, mas ela acaba sendo, né, de uma força tremenda para poder nos dar, pelo menos, a possibilidade de corrigir algumas situações que não foram até agora. A questão dos quilombolas também, o quilombola já tem um reconhecimento dessa condição anterior de 1980. Então, já é um sinal que nós, né, com novas interpretações, podemos dar novos ensejos aí. O grande destaque do encontro foi a segmentação da discussão, com foco nos povos indígenas na Baía do Vale do Rio Doce. A questão foi abordada através do estudo constitucional e em relação à situação da comunidade tradicional Pataxó, no Parque Rio Corrente, que foi criado com o Decreto 4.168, de 17 de dezembro de 1998. E, além disso, a gente tenta levar um pouquinho, né, da efetivação de direitos às comunidades tradicionais e quilombolas, e dentre elas também, né, aos povos indígenas. Então, eu queria falar, né, um pouquinho da CIMOS. A CIMOS é uma coordenadoria de inclusão e mobilização social. A nossa finalidade é promover articulação e interlocução, né, entre os promotores de justiça, as instituições públicas e a sociedade organizada. E como que a gente faz isso? A gente faz isso, né, por meio da mobilização dos movimentos sociais, das ONGs e dos grupos vulneráveis. Dentro desse olhar dos povos tradicionais, a gente olha, então, para os povos indígenas, né? E esse fundamento, ele perpassa tanto por um reconhecimento histórico, que foi o que o professor Pedro Leitão falou, dessa dívida histórica e cultural que temos, né? E que é, então, concretizado na nossa Constituição de 88, né? O antropólogo da UFMG, Marcelo Vilarino, destacou ainda sobre o que teve de avanço para a autodeclaração indígena. Então, isso é tão interessante do ponto de vista da mobilidade, e aí a gente vai chegar nisso lá na frente, mas isso é muito importante para a gente não perder isso de vista hora alguma, esse artigo da Constituição, e também ele é revolucionário do ponto de vista do reconhecimento do Estado brasileiro, da nossa formação. Até então, as várias versões da nossa Carta Magna, ela reconhecia apenas a contribuição lusitana, europeia, como formadora do povo brasileiro. Então, é a partir de 1978 que o Estado brasileiro reconhece a contribuição dos povos indígenas e da diáspora africana, juntamente com a diáspora europeia, através dos portugueses e demais que depois vieram, na formação do Brasil enquanto nação. O que houve de avanço do ponto de vista legal foi a ratificação da Convenção 169. O Brasil era signatário, mas ele faz a ratificação em, me parece que 2005, talvez. Não lembro a data correta, mas é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo da ONU, né?
que ela determina, do ponto de vista legal, por parte do Estado, o aceite, o reconhecimento da autodeterminação dos povos. Então, você tem a inclusão na jurisprudência brasileira do autorreconhecimento, e aí então você fala assim, quando você olhava isso do ponto de vista das comunidades quilombolas, você falava assim, então hoje todo mundo, é só você falar que você é quilombola que você vai ter direito à terra. Não é simples assim, como a doutora Osana falou logo no começo, você tem todo um modo de vida, né? E um lastro histórico, cultural que marca e que te diferencia, mas você também tem uma medida que é o reconhecimento pelos seus pares. Então, isso é muito interessante do ponto de vista dos indígenas, que eles podem brigar, mas se eles estão numa situação de conflito com a nossa sociedade, eles todos vão se chamar de parente. Parente. Tá? Então, você tem o quê? Eles têm essa coisa. Você está na mesma situação que eu. Aqui, nós somos diferentes deles. O projeto teve como orientadora a professora Alessandra Baião, que trabalhou com os alunos nesse semestre 5 grupos dentro da temática proposta: negros, mulheres, deficientes, grupos religiosos e os índios. Os cenários teóricos foram relacionados a contextos práticos que possibilitaram ao aluno e à aluna a expansão da reflexão jurídica crítica, à medida que se envolveram com os estudos de caso. A professora Alessandra Baião destacou ainda que essa disciplina explorou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, considerando a perspectiva de igualdade. Neste sentido, surge a identificação dos grupos de diferenças que necessitam de visibilidade e proteção jurídica em razão da história de descaso e segregação socioeconômica do país. Uma das grandes tarefas da academia, né, do espaço da escola, é isso, né, trazer visibilidade aos invisíveis. Né? Quando a doutora Osana fala, né, essa fala do cacique, né, obrigada por nos ouvir, me vem muito forte essa ideia de que esses grupos de diferença, eles ainda são invisíveis para o poder judiciário, ainda são invisíveis para a sociedade. O acesso à justiça teria, então, um pouco desse condão de trazer visibilidade no debate, na discussão, né? E ainda é muito estranho quando vocês colocam essa dualidade que o próprio ser humano, eu e os meninos que ouvem, né, que nos escutam agora, que estão conosco em sala de aula, também ainda sentimos. Porque se vemos um grupo indígena que está vestido com roupas, talvez muito parecido conosco, talvez com o rosto pintado, a gente vai pensar, estão fantasiados. Não existem índios no Brasil mais assim, né? Vamos combinar? Né? Porque índio pra gente tem aquele negócio na cabeça, grandão, fala outra língua, enfim. Mas há um outro passo, se eles ainda não falam a nossa língua e são preservados, como esse que o professor Marcelo coloca pra gente, eles vão encontrar uma dificuldade na dinâmica de inserção social. Portanto, para todos os lados que eu olho, parece haver um efeito absurdo da ausência de qualidade de ser humano, que é o que se trata aqui. Esses lugares, eles são tão estranhos, e eu fiquei pensando, gente, no início da palestra ele está aqui me falando, né, como é que o antropólogo ia lá no lugar da tribo para decidir se aquilo era índio ou não era índio. Qual é o critério legislativo ou o critério que nós vamos usar para dizer se alguém é ou não é índio? É uma ruga que tem na testa, um alargador que tem na orelha? Que estranheza esse lugar da nossa conversa ainda me causa, se eu, de novo, volto a dizer, não interessa muito nada disso, porque eu estou na qualidade de olhar para essas pessoas como seres humanos, essas crianças como sujeitos agentes de uma sociedade que pode ser transformadora, e eu vi o professor Oscar colocando desse lugar de fala, desse lugar de audiência pública, porque nós precisamos primeiro identificar essa gente.
para entender que eles estavam aqui antes da gente, que não importa a roupa que eles trocaram, ou que eles aprenderam a usar, ou a língua que eles aprenderam a falar, ou que eles quiseram preservar, estavam aqui antes. E fazem parte de um patrimônio cultural, e fazem parte da identificação que nós, como povo brasileiro, temos, e isso é sustentáculo do processo democrático.